Vendas em odontologia. Como é que eu faço para fechar mais tratamentos odontológicos? Como é que eu faço para vender mais tratamentos odontológicos? A gente, como dentista, na faculdade tem uma formação exclusivamente técnica. Então, quando a gente vai para o mercado de trabalho, né, quando vai para o atendimento, a gente se depara com essa situação, né, que com diversas dificuldades, na verdade, a gente se depara com isso, com a questão das vendas de tratamento, que é algo essencial. Se a gente não aprende a vender um tratamento, a gente não consegue executar o tratamento. E diante desse mercado altamente concorrido, hoje tornou-se uma habilidade essencial para o dentista ter sucesso, ele aprender a vender o seu tratamento. O que acontece é que, pela questão cultural da odontologia, por toda essa imagem da odontologia que foi feita de um tempo para cá, né, do passado para cá, a questão de vendas tornou-se algo assim, algo difícil de conversar sobre, né, difícil de se desenvolver. Pela toda a questão do código de ética tal, e quando que você vai estar forçando um paciente a fazer um tratamento ou não, tal, e colocou-se uma imagem muito negativa em relação a vendas de tratamento. E que não é verdade. Na verdade, o tratamento odontológico é uma relação comercial, né? Porque ela não é feita de graça. Então, quando o paciente vem até você, você vai oferecer o seu serviço de tratamento e você vai cobrar um valor por isso e ele vai decidir se compra ou não. Tá? E durante esse processo existe o processo de vendas para poder fazer essa relação acontecer, mesmo porque existem concorrentes no mercado. Então, não adianta ficar com esse papo, tem que aprender a vender. Tá? Porque você está numa relação no mercado de comércio. Tá? Bom, visto isso, o dentista moderno, entendendo que o dentista moderno hoje precisa aprender a vender, eu trouxe aqui nessa aula uma forma de você conseguir entender melhor, de você conseguir praticar pelo menos uma técnica de venda. Tá? Existem diversas formas para você poder vender, diversas técnicas de venda. É uma das coisas mais antigas que tem. Só que não adianta aqui eu falar de diversas formas se você não consegue pegar pelo menos uma e aplicar e ver se funciona ou não. Então eu trouxe aqui um roteiro, tá, de como você vai montar uma carta de vendas suas, dos seus tratamentos, e de uma forma que você consiga aplicar na prática e já obter um resultado com isso. Tá? E você obtendo, aí isso vai abrir a sua visão e aí você vai acabar se interessando em saber mais sobre isso e desenvolvendo mais essa sua habilidade de vendas. Tá? Primeira coisa que eu gosto de falar sobre vendas é entender o que é a venda, né? O que é o conceito de venda. A gente vai abrindo a visão para você poder entender e contextualizar esse modelo de carta de vendas para você aplicar. O que é uma venda? Né? O que é vender? No meu entendimento, é você conseguir abrir a visão da pessoa que você está falando de que ela precisa do seu produto ou serviço, no caso do seu tratamento odontológico. Basicamente isso. E isso é ético. Tá? Não tem nada de antiético nisso. Você vai abrir a visão, é mostrar para a pessoa de que ela realmente está precisando daquele tratamento. Tá? Quando você consegue convencer isso, aí ela compra de você. Só que é importante que essa visão, durante você abrir essa visão, nesse processo de abrir a visão, é que você convença ela de que ela precisa do seu tratamento. Não de um outro tratamento qualquer. É do seu tratamento. Tá? E existe diversas formas de você conseguir chegar até isso. Segunda coisa que eu acho importante saber sobre vendas, um conceito básico sobre vendas que é importante a gente saber antes de entrar na técnica propriamente dita, é que quando a gente vende algo, né, a gente não vende o produto e serviço em si. A gente vende o benefício que esse produto ou serviço traz. É isso que, em última análise, o cliente compra. Tá? Então, para que você possa entender, uma pessoa que vai procurar uma academia, por exemplo, tá? Que está querendo entrar em forma, vai procurar uma academia. Quando ela está comprando, ela não está comprando os horários
de academia, ou os exercícios que fazem na academia. Ela está comprando é o resultado, é ela entrar em forma, é ela ter a barriga de tanquinho, é ela ter ela ficar com o corpo do jeito que ela queria ficar. É o efeito, é o benefício, é isso que ela está comprando em si. Então, qualquer processo de venda de academia tem que ser focado no benefício dela ficar em forma e não nos exercícios em si. Mesma coisa para odontologia. No caso, assim, vamos pegar um exemplo aí de um tratamento estético, por exemplo. Ela não está comprando, ela não está comprando as lentes de contato em porcelana. Você não está vendendo as lentes de contato em porcelana. Ela está comprando, a pessoa vai estar comprando o destaque social que ela vai ter com um novo sorriso. É o reconhecimento das pessoas de verem, nossa, como você está bonita, está com um sorriso bom, está com um sorriso bonito, encantador. E é esse o benefício que tem que ser vendido. É o reconhecimento social que as pessoas que ela vai ter quando ela estiver com as lentes de porcelana e o sorriso novo na boca. É isso que no final das contas ela vai estar comprando. Tá? Então, sempre que você estiver vendendo algo, oferecendo para alguém, procure focar no benefício. Procure ver qual é o benefício que esse meu tratamento, né, o tratamento odontológico, vai estar proporcionando para a pessoa. E foque a sua abordagem de vendas neste benefício. Tá? Vai ficar muito mais fácil o entendimento do cliente de que ele realmente precisa desse tratamento para poder alcançar o benefício que você está prometendo que ele vai alcançar. Ok? Bom, o primeiro passo num processo de vendas, que eu acho muito importante, é você ouvir a pessoa que você está tentando vender. Né? No caso do tratamento odontológico, você ouviu quais são o motivo dela ter vindo no consultório, o que está incomodando ela, por que ela está lá conversando contigo, por que ela foi no consultório. Tá? Normalmente, a maior parte dos vendedores, eles não... essa é uma coisa simples, mas só que a maior parte dos vendedores não faz. Você, quando precisa de algo, entra numa loja ou tem algum vendedor vendendo para você, normalmente o que o vendedor faz? Ele começa a falar muito bem do produto, né? E começa a dizer todas as vantagens do produto tal para você, tá? E não pergunta para você o que você está precisando. Ou seja, como que o produto dela pode ajudar você a alcançar o que você está precisando. Não, ela começa a falar um monte de vantagens e tal, não sei o que, e aí, de repente, aquelas vantagens todas não resolvem a sua vida. E aí você tem a impressão de que o vendedor é chato, fica empurrando alguma coisa e tal. Por isso que eu não acredito que vendas é algo de convencer você a comprar o meu produto ou serviço. Não é uma questão de persuadir uma outra pessoa a comprar um produto ou serviço. Não, é abrir a visão da pessoa de que ela precisa daquilo. E para você abrir a visão da pessoa, a primeira coisa que você precisa fazer é ouvir ela. É ouvir quais são as necessidades dela, o que está incomodando ela, quais são as dores que ela sente. Né? E aí, uma vez entendido isso, aí você começa a ver o que você tem para oferecer, quais são os tratamentos que você tem para oferecer, e aí você mostra para ela. Aí você apresenta na sua carta de venda. Bom, para esse problema que você tem, eu tenho um tratamento que vai resolver o seu problema. Basicamente, aqui, por exemplo, chega alguém com a dentadura, tá? E quer trocar a dentadura. Tá? E aí você ouve ela. Por que você quer trocar a dentadura? Qual o problema? Porque a minha dentadura está sempre caindo, tal, eu fico constrangido, às vezes eu falo, ela cai e tal, não sei o quê. Quando você ouve isso, aí você vê, bom, ela tem um problema que a dentadura está sempre caindo, tal, ela acha que está velha. Então eu vou apresentar, eu tenho uma solução no meu tratamento, dentro do meu portfólio de tratamentos, que é o protocolo, que pode resolver essa vida dela. Tá? Mas é mais caro. Isso é um outro papo, mas isso resolve a vida dela. Não, então eu tenho uma solução aqui para a senhora que vai resolver esse problema. Você não vai mais passar nunca mais por esse problema da dentadura cair no meio que você está falando, e dela ficar sempre soltando, não vai precisar mais usar corega e tal, que é o tratamento de protocolo. Tá? Ou seja, é uma relação simples. Você mostrou o benefício que aquilo vai trazer para ela em relação ao problema que você ouviu ela relatar que tá sentindo. Tá? Bom, entendido que você primeiramente tem que ouvir a pessoa, existem algumas variáveis no cliente, na pessoa que você está conversando,
que devem ser levados em consideração na hora de uma abordagem de vendas. O primeiro é o perfil da pessoa, o perfil desse paciente que você está conversando. Tá? Por que perfil? Porque as pessoas são diferentes, elas têm comportamentos diferentes, respondem diferentemente aos estímulos, às abordagens de vendas, então elas exigem abordagens diferentes. Tá? Então, só para você ter uma ideia como existem diversos perfis de paciente. Existe aquele paciente que é mais pão duro, né, que não gosta de gastar dinheiro. Existe aquele paciente que é mais consumista, independente da classe social. Né? Você pode ter um paciente que tem alto poder aquisitivo, mas dentro dos que tem alto poder aquisitivo, tem aqueles que são mais pão duros, que não gostam de gastar, e aqueles que são mais consumistas. Existem pacientes que são mais práticos, que não gostam de muita explicação, já querem ter o problema resolvido na menor quantidade de consultas possíveis. Existe aquele paciente que é mais minucioso, que gosta de saber tudo que está acontecendo no tratamento, gosta de ficar por dentro de tudo. Existe aquele paciente que é mais desconfiado, que precisa de muita prova de que você realmente é bom no que está fazendo, para ele poder fechar o tratamento com você. Existe aquele paciente que já confia, que já chega de peito aberto e deixa você fazer todo o tratamento, deixa você conduzir. Tá? Então existem diversos perfis de paciente e para cada um deles você vai ter que adequar a sua abordagem para o que ele quer. Por exemplo, um paciente pão duro, o que ele mais quer? O que ele mais quer é gastar o mínimo possível. Qual é o medo que ele tem? Ele tem medo de gastar dinheiro, então você tem que dar uma abordagem, a sua abordagem tem que ser no intuito de mostrar para ele que ele está economizando ao longo do tempo, que ele vai gastar menos dinheiro ao longo do tempo. Um paciente mais prático, o que ele quer? Ele quer gastar o menos tempo possível com aquilo e não se incomodar. Ele não quer voltar, ter que voltar para a clínica para resolver, para continuar fazendo várias sessões e continuar o tratamento. O que ele quer é resolver tudo de preferência em uma consulta só. Então você apresenta as soluções de tratamento que resolvam o mais rápido possível o tratamento dele. Ele vai tender a aceitar. Tá? E por aí vai. Então cada tipo de paciente quer alguma coisa. Eu fiz uma videoaula que está no meu canal do YouTube. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês. Onde eu falo sobre 10 perfis de paciente. Né, que você ouvindo essa videoaula é até divertida, porque você vai lembrar de vários pacientes que se encaixam nesses perfis. E para cada um dos 10 perfis eu digo o que essa pessoa quer e como você entregar para ele, como você abordar ele para entregar o que ele quer. Tá? Então é algo assim bem interessante que já vai abrir a sua visão para você poder começar a reconhecer o perfil do paciente que você está lidando. Tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para essa aula 10 perfis comportamentais de pacientes. Bom, então seriam essas duas variáveis. Primeiro, o perfil, tá, do paciente, e o segundo, as emoções que ele sente. Tá? Vendas é emoção, é você trabalhar com as emoções dele. Então, de acordo com cada perfil tem uma emoção que está sentindo naquele momento e que quer sentir depois que é executado no tratamento. Tá? Então essas duas variáveis vão mudar a forma como você vai abordar o paciente na hora do processo de vendas. Tá? Isso tem que ficar claro na sua mente. É como se fosse uma segunda etapa dessa carta de vendas. Tá? A primeira é ouvir, para entregar o que ele quer, né? Para apresentar os tratamentos que ele quer, que ele vai tender a aceitar. E a segunda são você identificar essas duas variáveis, que normalmente você identifica no momento que você está ouvindo ele. Tá? Terceiro ponto dessa carta de vendas são elementos essenciais que precisam ter nessa carta de venda. Tá? Nessa carta de venda que eu digo é na sua abordagem. Né? Quando eu falo carta de vendas é a abordagem que você vai ter para poder vender um tratamento odontológico. Os dois elementos que tem que ter são as promessas e as provas. Promessas. A promessa que você vai fazer para o paciente de que o seu tratamento vai resolver o problema dele. Isso não deixa de ser uma promessa. Tá? E é assim e é através dessa promessa que você vai abrir a visão dele de que ele precisa do seu tratamento
para resolver o problema dele. Tá? Só que não adianta prometer. Se você só prometer, ele vai desconfiar. Então você tem que provar. Então, além da promessa, para cada promessa que você fizer na sua abordagem de venda, você tem que ter uma prova de que você realmente consegue entregar isso que você está prometendo. Você consegue entregar esse tratamento e entregar o resultado com esse tratamento que você está prometendo entregar. Tá? Então, o que são provas em termos de odontologia? O dentista tem muito disso, são os casos clínicos, né? O antes e depois, depoimento de paciente, né? O paciente dando um depoimento de que deu tudo certo e tal, é uma prova. Tá? Qualquer coisa que possa provar que o seu tratamento realmente funciona, que você sabe, que você tem capacidade de entregar esse resultado, vai estar contribuindo para a eficiência dessa carta de vendas. Tá? E uma coisa muito importante, na sua abordagem, a sua carta de vendas, ela tem que ter um equilíbrio entre as promessas que você faz e as provas que você apresenta. Tá? Então, se isso estiver desequilibrado, vai tender a diminuir a eficiência dessa abordagem de vendas. Então, se você tiver, por exemplo, prometendo muito, né, na sua abordagem de vendas e provando pouco, o paciente vai tender a duvidar de você, porque a promessa está muito maior do que a quantidade de provas que você está apresentando. Do contrário, se você apresenta muita prova e promete pouco, o paciente não vai se sentir tão estimulado a fechar o tratamento com você, porque você não encheu os olhos dele, você não fez ele realmente sonhar e acreditar de que ele precisa daquele tratamento que você está oferecendo. Tá? Então, tendo um bom equilíbrio entre as promessas que você está fazendo e as provas, a chance dessa sua abordagem de vendas, dessa sua carta de vendas em funcionar, aumenta muito, aumenta consideravelmente. Então aqui eu já digo uma dica para você. No final dessa aula você vai entender todo o processo dessa carta de vendas e eu aconselho você a escrever a sua primeira carta de vendas. Isso, escreve como você faria essa abordagem de vendas num paciente. Tá? E dentro desse texto, dessa carta de vendas que você escreveu, pinta de verde todas as promessas que você fez e pinta de azul todas as provas que você está dando. E olha essa carta de vendas e vê se está equilibrado. Se tem tanto verde quanto tem azul. Tá? Se tiver mais do que mais verde do que azul, por exemplo, aí você tem que aumentar o número de provas. Se tiver mais azul do que verde, tem que aumentar o número de promessas, para que ela fique equilibrada. Tá ok? Bom, basicamente até aqui vamos dizer, a base da sua abordagem de vendas, da sua carta de vendas. Tá? Só que a gente pode incluir alguns elementos que são aceleradores do processo de decisão de compra, tá? de um paciente ou de qualquer cliente que esteja comprando. Esses aceleradores, muita gente chama de gatilhos mentais. Tá? Eu não gosto muito de usar esse termo gatilhos mentais porque está todo mundo usando. E eu não gosto de ser igual a todo mundo. Mas ele é algo que funciona. Tá? O nome gatilhos mentais é algo real e realmente funciona, então eu sou obrigado a trazer aqui nessa aula aqui sobre vendas. Tá? Existem diversos gatilhos mentais. Antes disso, o que o gatilho mental faz? Ele acelera um processo, acelera o seu processo de decisão de compra. Tá? Ele encurta o seu caminho. Ele faz você... Porque quando você vai fazer quando você está pensando se vai comprar algo ou não, às vezes você precisa analisar muitas coisas para poder ver se aquilo vai servir para você ou não. Então os gatilhos mentais, eles encurtam essa análise. Eles são como se fossem atalhos atalhos utilizados para sua mente para que você possa decidir mais rápido isso. Tá? E aqui eu falando alguns, você vai ver como isso realmente funciona na sua vida. Tá? Existem diversos gatilhos mentais, só que eu selecionei 3 aqui para te dizer nessa aula que são bem aplicados à odontologia. O primeiro é a prova social. O que é a prova social? É a prova de que tem mais pessoas indo nessa determinada clínica, ou seja, na sua clínica, e que provam que você é confiável, faz um bom serviço, tá? Mediante o número de pessoas que está indo. Tá? Só para você ter um exemplo, eu vou contar uma pequena história de como isso
realmente funciona, mas é de um outro ramo, tá? Eu, há um tempo atrás, eu fui um mini shopping que tinha aqui perto aqui na minha cidade, e tinham dois restaurantes. Eu estava indo almoçar e tinham dois restaurantes, um na frente do outro. O restaurante da direita estava lotado e com uma fila muito grande para poder servir. O restaurante da esquerda tinha só umas 2 mesas ocupadas e fila nenhuma, vazio. Aquilo me deu uma estranheza. Eu resolvi olhar o buffet dos dois. E eu não vi basicamente muita diferença de qualidade no ambiente e no buffet dos dois. Só que na hora de eu tomar minha decisão, eu acabei decidindo, apesar de toda a fila de estar cheio, não ter muita mesa para sentar no restaurante da direita, eu escolhi ir no restaurante da direita porque eu olhei e pensei, bom, se aquele restaurante está vazio e as pessoas estão preferindo enfrentar a fila do que ir naquele que está vazio, alguma coisa deve ter de errado naquele. E eu não estou afim de passar mal agora. Então eu vou nesse aqui que tem mais gente indo. Tá? Então foi um efeito manada, eu fui vítima do efeito manada. Né? Ele me levou, a prova social, assim, a quantidade de pessoas que estavam ali comendo e estavam ali na fila, me levaram a querer optar por esse restaurante. Tá? Outro ramo que usa muito disso são as baladas. Né? Já viram como as baladas, às vezes, lá dentro está vazio, mas eles não deixam ninguém entrar para formar fila, para que as pessoas passem, vejam que tem fila e aí desejem entrar na balada. Se deixar todo mundo entrar ao mesmo tempo e não formar fila, não vai despertar o desejo de ir. Tá? Então é algo que evidentemente funciona. E como é que você pode aplicar isso na odontologia, né, no seu consultório, na sua clínica? É a questão da sala de espera, né? O paciente chegar e ver que a sala de espera tem gente esperando. Não precisa estar completamente lotado, mas ela vê que tem gente esperando. Tá? Ou seja, isso prova de que o dentista ele tem pacientes, ele é bom, ele não é um cara que não vai trazer resultado para ele. Tá? Então, como é que você pode acelerar isso no seu processo? Né? Procura agendar os pacientes mais próximos um do outro. Né? Se a sua agenda está vazia, não bota um de manhã, outro à tarde. Senão a tendência da manhã e da tarde chegar e estar com o consultório vazio, e às vezes não é nem só a sala de espera, o paciente já sente que não tem movimento, não está acontecendo nada, não está ouvindo barulho de caneta, não está ouvindo, né, da autorrotação, não está ouvindo nada, vê que opa, esse consultório aqui é meio deserto. Ele começa já a ficar com o pé atrás. Tá? Então procura, se tem 2 pacientes só na sua agenda e um deles está marcado às 5 da tarde, marca o outro às 4. Tá? Procura marcar mais próximo para que um cruze com o outro e ele possa já ter aquela tranquilidade. Tá? Outro gatilho mental que funciona muito bem para odontologia é a autoridade. A autoridade médica, de credibilidade do que o dentista está falando, ao ponto dele não precisar argumentar muito. Né? Tipo, eu estou falando que você tem que fazer isso porque eu tenho o conhecimento, estou dizendo que é necessário fazer esse tratamento nesse momento. Tá? Mas para você criar essa autoridade, existem alguns elementos que ajudam você a criar essa autoridade. Tá? Primeiro, diplomas expostos na parede do seu consultório. Isso realmente é algo assim, um clássico, mas ele realmente dá uma impressão de que para o paciente, lá no inconsciente do paciente, que esse profissional ele tenha conhecimento, que ele sabe o que está falando, que sabe o que está fazendo. Tá? Então coloca todos os seus diplomas lá na parede, bota de aperfeiçoamento, de especialização, ou da formação mesmo, ou de cursos rápidos que você tenha feito. Eles não vão saber direito qual é o diploma que tem, ninguém vai parar lá e olhar e ver qual é o diploma. Só não vai botar diploma que não tem a ver com a odontologia, né? Vai botar diploma, sei lá, de um curso de tiro que você fez, aí não tem nada a ver. Mas todos os referentes à odontologia, coloca tudo lá, que ele vai entrar, vai dar de cara todos aqueles diplomas e ele já vai sentir assim, bom, o cara estuda, o cara é atualizado. É isso que ele vai ficar na cabeça dele. O cara é atualizado. Tá? Outra forma de aumentar a percepção de autoridade é a organização e a limpeza do consultório. O consultório e a clínica está limpa, organizada, não ter correria, né? A logística de atendimento toda certinha, tal, não ter gritaria, tá tudo certo, tudo limpinho. Isso dá uma impressão de profissionalismo e isso aumenta a autoridade. Tá? Outra coisa, o seu vestimento. Você está limpo, asseado, com o jaleco todo limpinho, não está amassado, tudo isso gera uma autoridade. Tá? Muitos dentistas gostam até de atender de gravata, tudo para gerar mais autoridade. Não tem tanta necessidade assim,
mas também tem uma influência. Tudo que você puder fazer para aumentar a sua autoridade ajuda e melhora a sua imagem, tá? Outra coisa que é muito importante que gera autoridade é você ter calma, paciência e sabedoria para poder passar a situação que o paciente está, as informações sobre a situação que o paciente está, da condição bucal dele e as soluções de tratamento que você tem para oferecer para ele para resolver o problema dele. Se você passar isso com calma, tranquilidade, explicando passo a passo, ele vai interpretar aquilo como você domina o conhecimento. As pessoas que falam mais atropelados, mais rápido, comendo as palavras, elas demonstram insegurança. E isso quebra um pouco da percepção de autoridade que o paciente pode ter sobre você. Então, a calma, normalmente, né, a tranquilidade, além de fazer o paciente se sentir melhor, ele tende a entender que o profissional sabe o que está fazendo. É só você lembrar das vezes que você foi em algum médico, que ele te ouve com calma, aí passa ali, coloca o estetoscópio, ouve, fica naquele silêncio, depois ele senta com calma, anota as coisas que tem para anotar, e aí conversa contigo, explica. Isso passa uma autoridade sobre o conhecimento dele. Faz a mesma coisa com a odontologia, ok? Terceiro gatilho mental que eu acho interessantíssimo para a odontologia, que é essencial, é a simplicidade. Simplicidade no linguajar, na forma como você fala. Uma coisa que eu aprendi que é muito certo sobre vendas em odontologia é o seguinte: o paciente ele vai fechar com aquele dentista que fez ele entender qual é a condição dele, o que ele tem e como é que o tratamento pode ajudar ele a resolver o problema dele. Isso é infalível. Tá? Ele realmente não vai se afastar do dentista que estiver falando numa linguagem que ele não entenda. Antigamente, os doutores tinham muito a ideia de que quanto mais rebuscado ele falasse, quanto mais complicado, mais termos técnicos utilizasse, mais o paciente teria a percepção de que esse doutor tem muito conhecimento, porque ele está falando difícil, e que ele tem credibilidade e autoridade para poder executar o tratamento com competência. Mas na verdade é justamente o contrário. Não estou dizendo que é para falar errado, mas tu adequar a sua linguagem à linguagem do paciente. Tá? Se o paciente para que o paciente possa entender. E quando ele entende, ele se conecta com você. Você inicia um relacionamento quando você faz ele entender. Tá? Vou dar um exemplo de uma outra área que está acontecendo comigo, para você ver como é verdade isso. Eu sou muito interessado em investimentos. Tá? E eu estou caminhando, né? Estou começando a caminhar nessa área. Então eu comecei a ouvir várias pessoas e na internet você ouve várias pessoas e uma dessas pessoas conseguiu abrir mais a minha visão. Tá? Conseguiu me fazer entender melhor como é que eram alguns aspectos dos investimentos. Isso, uma vez que eu entendo melhor, o que acontece quando a gente entende melhor? A gente gosta e se interessa mais para saber mais, porque tu entendeu já uma parte. E aí eu comecei a ouvir mais essa pessoa, né? E no final das contas, quando eu escolhi um curso para comprar, eu comprei dessa pessoa. Por quê? Porque ele foi o primeiro a me abrir a visão. Tinham milhares de pessoas falando sobre investimentos na internet. Tem milhares de pessoas que às vezes falam a mesma coisa que ele estava falando. Só que ele foi o cara que, por sinal, abriu minha visão. E aí eu acabei comprando dele, porque foi ele que me fez entender. Tá? Existe essa correlação entre aquele que te faz entender e a pessoa que é dele que você vai comprar. Então, se você procurar explicar dessa maneira para o paciente, com uma forma que ele entenda, vai contribuir muito para um entendimento melhor dele com você, vai iniciar o seu relacionamento com ele e ele vai tender a querer fechar com você. Então, assim, se você estiver vendendo aí um implante para um paciente, se você chegar e falar, bom, agora vamos fazer a colocação do implante e aí aguardaremos de 4 a 6 meses para ocorrer a osso-integração, para posteriormente colocarmos uma coroa metalocerâmica sobre o
o elemento do implante e tal. Para nós é fácil de entender isso, mas para o paciente é muita coisa, é grego, ele não consegue entender direito, né, esses termos. Alguns entendem, mas muitos podem não entender. Fica mais fácil dele entender se você falar, olha, nesse primeiro momento nós vamos colocar o implante no seu osso, que é o parafuso, tá? E esse implante, ele precisa de um tempo para poder fixar bem no osso, tá? Para poder depois você poder morder em cima. Então a gente vai colocar o implante, aí vai esperar de 4 a 6 meses para que ele fixe muito bem no osso. E aí depois de 4 a 6 meses que ele estiver bem fixado, a gente testa e aí a gente coloca o dente sobre o implante. Coloca a prótese ali sobre o implante para ele aguentar você morder em cima. Pronto, foi falado, não tem dúvida sobre o que tá falando. Você não falou uma linguagem chula, mas você falou uma linguagem simples que não deixa dúvida. Tá? E aí ele consegue entender dessa forma. E aí ele vai tender a fechar com quem fizer ele entender. Tá ok? Existem diversos outros gatilhos mentais, mas esses são 3 que eu acredito que funcionam muito bem para odontologia, nesse caso. Tá? Então, essa é a estrutura, essa é a estrutura da carta de vendas, né, da abordagem de vendas que eu queria apresentar aqui para você nessa aula. Então, revisando. Tá? Primeiramente, essa carta de vendas vai começar com uma atitude sua, tá? Que é você ouvir esse paciente. Ouça o que ele tem para dizer, o motivo pelo qual ele foi lá, o que está incomodando ele, o que está intimamente deixando ele angustiado, porque incomodando, quais são as dores, o motivo pelo qual ele veio lá na sua clínica odontológica. Só um adendo aqui, a odontologia tem uma facilidade nessa fase, tá? Porque o paciente, quando vai ao seu consultório odontológico, ele quer falar, ele quer que você ouça. Tá? Então, a única coisa que você precisa fazer nessa fase é realmente ouvir. É falar o que está acontecendo. E aí você ouve, só que aí tem que prestar atenção. É diferente, assim, por exemplo, numa situação que alguém vai numa loja comprar uma roupa. Muitas vezes as pessoas que entram numa loja só querem olhar ali as roupas. Ela não quer falar. Aí o vendedor tem uma tarefa mais difícil ainda, tem que se aproximar com calma, conversar com ele, envolvendo, para que aos poucos a pessoa vá falando o que é que ela realmente está precisando. Tá? Mas no caso da odontologia é bem mais fácil, a pessoa já está indo propensa a falar, ela quer que o doutor ouça o problema dela. Tá? Então essa fase fica muito mais fácil na questão da clínica odontológica. Tá? Então, primeiramente, ouvir. Enquanto você estiver ouvindo, você vai prestar atenção no comportamento do paciente e vai, na sua mente, definir o perfil dele. Se ele é um cara pão duro, se ele é um paciente que é mais prático, quer resolver as coisas na hora, se ele é mais desconfiado, se ele é minucioso, se ele gosta de participar do tratamento, uma série de perfis, tá, que você já vai vendo e já vai identificando como que vai ser a abordagem, quais são as emoções que estão por trás daquele perfil e como que você vai fazer para fazê-lo sentir, amenizar as emoções que ele não quer sentir e fazer ele sentir as emoções que ele quer sentir, tá? Esse processo vai fazer abaixar a guarda do paciente, você vai ganhar confiança do paciente nesse processo, tá? Depois vem a carta de vendas propriamente dita, que você vai redigir e depois vai falar ela, né? Vai colocar em prática. Nessa abordagem de vendas, você vai fazer promessas em relação ao que o seu tratamento pode, como que o seu tratamento pode resolver o problema do paciente, e provas de como o seu tratamento pode realmente cumprir essa promessa, resolver esses problemas do paciente. E você tem que ter tantas quantidades de promessa quanto você tem de provas, tá? E permeando tudo isso, toda a carta de venda, você tem os gatilhos mentais, que você pode usar e abusar deles. Que você pode até compor o ambiente para ajudar a montar esses gatilhos mentais que vão acelerar o processo de convencimento do paciente de que ele tem que fazer o tratamento com você. Tá? Então, para você poder entender melhor, vamos trazer um exemplo aqui. Tá? E eu vou trazer um exemplo contando uma história de um caso que teve lá na clínica, onde foi efetuado exatamente esse tipo de carta de venda e que a coisa foi bem sucedida. Tá?
certa vez chegou um paciente lá na clínica com um caso clássico de ter quebrado um dente, né, um sentido longitudinal, e quando a linha de fratura fica abaixo da gengiva. Tá? A gente tira raio-x, vê que é uma raiz menor, tal, pequena, ou seja, é aquela situação que está bem no limite, assim, ou você extrai e coloca implante, ou você tenta salvar o dente, mas que quando você tenta salvar, aquele caso que quando você tentar salvar o dente vai ter menos chance de dar certo do que se você extrair e colocar um implante. Tá? Bom, o paciente chegou lá na clínica e a primeira coisa, quando ele chegou, que ele falou pro doutor, né, foi desesperadamente: ai meu Deus, doutor, eu quebrei o dente, tava comendo pipoca tal ali, quebrei o dente e tô muito preocupado isso aqui, será que isso aí vai sair muito caro? Tal, eu não tô podendo gastar agora, tô construindo, tal, não sei o que. Pô, tenta arrumar uma solução para mim, por favor, aí, que não sei se dá para colar, se dá para cimentar agora, só temporariamente até eu terminar minha hora, depois eu resolvo isso com mais tempo, tal, mas agora eu precisava só de algo emergencial. Bom, nesse momento já deu para perceber que esse paciente se tratava de um perfil pão duro, tá? Porque a maior preocupação que ele tinha diante daquela situação onde ele tinha quebrado o dente, naquela gravidade, era o quanto ele ia gastar, e não se ia dar para salvar o dente ou não, e não se quais as alternativas que tinham para recuperar aquele dente. Então, se a prioridade dele era isso, esse cara com certeza estava no perfil pão duro, e realmente era, tá? Então, quais são as emoções quais são as emoções que esse paciente tem mais forte dentro dele, o pão duro? Medo de gastar dinheiro. É isso que ele mais tem. Essa é aquela que está mais aflorando dele, mais do que o medo de perder o dente, é o medo de gastar dinheiro. Tá? Então, a abordagem para esse paciente, né, no caso foi um implantologista que fez a consulta, só que eu que fui conversar com ele para fechar. Tá? Então eu já conversei previamente, eles estavam treinados e o implantologista já me passou aqui o perfil. Na hora que eu fui conversar com ele, né, com as alternativas de tratamento que tinha, eu comecei a falar. Bom, diante da situação que você tem aqui, você tem duas alternativas. Tá? Ou você... Aliás, você tem três alternativas. Ou você tenta salvar esse dente, tá? O que, no final das contas, é a alternativa mais cara, e eu acredito que você tem pouca chance de poder salvar esse dente. Tá? Bom, aí na cabeça dele isso já foi eliminado, porque é caro e tem pouca chance de funcionar. A última coisa que um pão duro quer é repetir aquilo que ele já fez. Né? Você tem a alternativa no tratamento paliativo, onde a gente pode fazer algum aumento de coroa, tratar um canal e botar um provisório ali em cima e ver quanto tempo isso vai durar, tá? Que é a alternativa mais barata que eu posso te apresentar agora aqui. Ou você tem a alternativa de extrair e colocar implante. Ah não, implante é muito caro, tal, não sei o que, vamos nessa segunda aí. Eu falei, tá, mas antes de tu ir nessa segunda, se escolher essa segunda, eu preciso deixar uma coisa clara. Essa segunda também não tem garantia de que vai funcionar. Ela tem a garantia de que não vai funcionar tanto quanto aquela primeira alternativa que eu te passei de tentar salvar o dente. Só que ela é em material provisório e você vai gastar menos. Porém, enquanto você tiver, como é um material provisório, enquanto você tiver com ele, pode ser que você tenha uma carga mastigatória errada e quebre mais ainda o dente. E aí pode quebrar num nível que não dê para colocar o implante do jeito que está hoje, e aí de repente você precisa de enxerto ósseo e tal, e aí pode ficar mais caro ainda do que vai ficar se fizer hoje. E aí é bom botar números, tá? Porque o pão duro ele entende muito bem números. Aí eu coloquei, ó, você vai ter que fazer, se der errado esse tratamento aqui, você vai fazer tantos tratamentos aqui para poder consertar o problema posterior que deu, que vai chegar em aproximadamente uns R$8.000. Tá? Bom, no momento que eu falo R$8.000, os olhos dele já saltam, porque ele não quer gastar R$8.000. Aí ele vê assim, nossa, R$8.000 não. Então, nesse momento eu já ancorei o valor máximo dele de R$8.000. Então, qualquer coisa que eu apresentar que seja menos que R$8.000, ele vai tender a aceitar com mais facilidade. Tá? Então, é o seguinte, esse tratamento aqui, que é o mais barato, você pode gastar R$1.000 com ele. Mas ele pode levar
É o mais barato que tem, você vai gastar 1.000. Mas ele pode levar a uma situação onde você tem que gastar 8.000 reais. A opção que eu te sugiro é você extrair e colocar um implante nesse momento, tá? Onde você vai gastar 3.000 reais. E aí você vai ter mais certeza ainda de que esse tratamento não vai dar problema e as suas chances de não precisar repetir, não perder esse seu investimento vão ser muito maiores. Tá? Aí ele já ficou naquela situação, tipo, bom, o 3.000 não doeu tanto para ele. Se eu falasse primeiro que tem o de 1.000, mas tem um outro que tem que tem o de 1.000 que é o mais baratinho, mas o ideal era o de 3.000, o 3.000 ia doer na mente dele. Mas não, primeiro eu coloquei o de 8, que se desse errado de 1.000, e aí isso já assustou. E aí eu ancorei lá no 8. E aí em cima, posteriormente eu falei, bom, existe o de 3 que tu não tem o risco, tu pode fazer o de 3 que não tem o risco de tu chegar até o de 8.000. Tá? E aí ele vai tender a aceitar. E aí ele começou a considerar essa alternativa. Mas ela funciona mesmo? Eu falei, não, funciona assim, quer ver só? Aí eu peguei e comecei a mostrar provas. Primeiro eu tinha prometi que era um tratamento que ele não ia gastar, que ele ia gastar menos a longo prazo e que ele não ia resolver o problema dele, não ia precisar repetir o tratamento. E agora eu ia postar provas disso. Aí eu mostrei casos de antes e depois idênticos ao que tinha acontecido com ele. Né? Falei, esse paciente aqui veio 3 anos atrás, tá, com esse mesmo problema, extraiu, colocou o implante, e essa aqui foi a última consulta dele, foi 6 meses atrás aqui, tá o dente no local mesmo, só tá fazendo manutenção, tal. Aí ele vai ficando mais tranquilo. Aí a gente tinha também depoimento de paciente, que a gente sempre pegava depoimento de paciente que tinha passado por essa situação e que realmente tinha feito o tratamento, tinha dado certo, aí aparece o paciente, eu ia gastar, eu ia gastar um tratamento que podia gastar muito mais e me ofereceu esse implante, realmente funcionou, tal, obrigado doutor, tal. Então isso foi tranquilizando o paciente, foi encaminhando ele para aceitar a solução que era mais adequada do implante, utilizando argumentos focados em ele gastar menos a longo prazo, que é o que ele mais tinha medo de gastar, ou seja, tudo se encaixando, tá? Permeando tudo isso, tinha os gatilhos mentais. Tá? Primeiro, quando ele chegou, a sala de espera estava cheia, tinha gente sendo atendida. Quando ele entrou no consultório do dentista, tinha lá os diplomas do dentista, estava tudo organizado, desde a época da sala da sala de espera, tudo organizado, tudo certinho, não tinha correria, ele já começou a sentir que estava num ambiente sério. Tá? Quando o dentista falou assim, como eu falei com ele, utilizamos uma linguagem simples, tá? Onde ele pôde entender exatamente os prós e contras de cada opção de tratamento, o que ele tinha, ou seja, estava tudo claro na mente para ele não teve dúvidas sobre o que estava acontecendo. Então, os gatilhos mentais foram acelerando esse processo. E o resultado, ele foi lá e optou em fazer um implante. Mesmo estando sem dinheiro, em obra, e ia fazer depois, ele arrumou o dinheiro para fazer. Tá? Então, esse é um exemplo de como essa carta de vendas, como essa abordagem de venda foi sendo aplicada a esse paciente, no caso, tinha um perfil pão duro, e que acabou resultando em sucesso. Tá? Então, realmente é algo que tem lógica, encaixa e funciona. E o que você tem que fazer agora? Agora eu te sugiro a rever essa aula, tá? Os passos dessa abordagem de venda, dessa carta de vendas, e escrever a sua carta de vendas. Escreve de acordo com o tratamento que você mais faz, está mais acostumado a fazer. Se você faz implante, escreve uma carta de venda para venda de implante. Se você coloca aparelhos, é especialista em ortodontia, escreve uma carta de vendas baseado em tratamentos ortodônticos. Tá? Se é endodontia, faz uma para tratamento de canal. E por aí vai. Você vai escrever, equilibrando ela entre promessas e provas, né, levando tudo isso em consideração. E aí, à medida que você escreve, você vai absorver esse conhecimento. Porque você não vai ler a carta de vendas na hora que estiver abordando o paciente, mas você precisa absorver esse conhecimento. E na hora que você escreve, você absorve. E aí você vai ficar mais apto a poder colocar ela em prática. Tá? E algo para você já começar a fazer a partir de amanhã. Tá? Chegou o próximo paciente na sua clínica, a primeira coisa que você faz é ouvir. Ouve ele. Isso é muito simples, ele está louco para falar. Deixa ele falar. Ouve as queixas dele, o que é o que está incomodando ele, os problemas dele. E enquanto ele ouve, além de você prestar atenção em tudo que ele está falando, para poder apresentar a solução certa, procure identificar qual o perfil dele. Em que perfil que ele se encaixa.
assiste essa minha aula que eu vou deixar o link aqui sobre perfis de paciente e provavelmente ele vai se encaixar em algum desses perfis. Classifica ele ali e ali você já vai começar a treinar, identificar perfis de paciente. Depois com você criando o hábito de ouvir o paciente, identificar o perfil dele, enquanto ouve as emoções dele e montar a sua carta de vendas, aos poucos você vai se acostumando, você vai tornando automático esta abordagem de vendas na sua forma de falar. E aí você vai começar a sentir os resultados dessa abordagem de venda. Porque não adianta, não vai acontecer assim, você vai ouvir essa aula agora, vai montar sua carta de vendas e vai lá, na prática já vai funcionar. Não, porque você vai botar para funcionar, é muita coisa para fazer, você vai esquecer de fazer as coisas, vai ter que treinar, tudo tem que ser treinado. Você faz nesse passo a passo que você vai aos poucos colocando e aos poucos isso vai ficando intrínseco ao seu jeito de falar, intrínseco ao seu jeito de ser. E você vai ver, eu te garanto que essa carta de vendas bem treinada vai aumentar o fechamento seu, o número de fechamentos de tratamento no seu consultório. Com certeza. Porque ela faz sentido. Tá? Você pode voltar e ver a aula toda que eu estou falando, faz sentido, tudo se encaixa. Tá? E tem provas, realmente funciona. Nas clínicas que eu tive, a equipe estava treinada para isso e realmente isso funcionou. Tá ok? Bom, era isso, bastante coisa, mas é simples, dá para você começar, é prático e dá para você começar a colocar em prática e eu espero que você tenha resultado. Se você tiver, por favor, coloque aqui nos comentários, escreve aqui nos comentários o resultado que você teve e para a gente poder conversar e trocar ideia. Tá ok? Bom, era isso. No mais, eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.